Bom, olá a todos, eu sou o Érico do laboratório. Hoje eu vou apresentar um pouquinho do processo que a gente faz aqui na GPTEC. No caso, o processo que a gente faz aqui é uma união de chapa frio. Para ser realizado esse processo é necessário uma punção e uma matriz. Existem diversos tipos de punções e matrizes, cada um deles tem uma certa especificidade. O TOG lock geralmente ele é bastante utilizado assim, para diversos tipos de materiais e uniões. O ponto V lock ele é mais utilizado para questões de alumínio, questão de maior resistência para esse tipo de material. O lance é usado mais para chapas de aço inox, série 300, 400. O ponto overlock é mais utilizado para anti-giro. Nós temos aqui no laboratório a nossa máquina de tração, onde a gente faz diversos testes com produtos que os clientes enviam para a gente. Por exemplo, eles querem um escopo assim que una até 5 chapas diferentes. A gente pode fazer esse ajuste primeiramente começando com a espessura o maior sanduíche de espessura, no caso. A gente faz todo o ajuste partindo dele e aos poucos a gente vai fazendo os testes para ver como que estão as resistências nas outras uniões. Então aqui, por exemplo, nós já temos um ponto ajustado para a união de 2 com 0,60. Esse ajuste aqui ele é feito baseado em uma tabela que nós possuímos aqui na GPTEC, onde para cada tipo de diâmetro, cada tipo de ferramenta e diâmetro de ferramenta, existe uma carga máxima a ser exercida. Esse ponto a gente consegue replicar, fazer o ajuste dele aqui na prensa, e aqui no visor ele aparece justamente a força exercida para formar esse ponto. Estando dentro dessas tolerâncias, a gente consegue aprovar, e tendo essa aprovação, conseguimos partir para os testes na máquina de tração, onde nós fazemos ensaio tanto de cisalhamento, que seria na verdade o arrancamento, o puxamento da chapa, quanto de destacamento, que no caso seria a peça junta e dobrada. Aí sim é feito a parte do arrancamento do ponto. Tendo isso daí, a gente tem um visor que faz a leitura, justamente de qual foi a força necessária para romper esse ponto. Bom, beleza, a gente tem aqui como eu disse anteriormente, a nossa prensa do laboratório, onde a gente faz os nossos testes. Para esse tipo de união, que é uma união de aço 2 mm com 0,60, já cheguei a fazer aqui um ajustezinho para nós vermos quanto de força que vai ser aplicada, e posteriormente a gente vai fazer um ensaio de destacamento para verificar quanto de força o ponto formado vai aguentar. Então aqui nós temos o ponto já formado, Ele necessitou de 2.700 kg mais ou menos para ser feito. Aí aqui no laboratório, antes de partir assim para nossa máquina de tração, nós temos que parametrizar quais que são os parâmetros de medida para atingir justamente o ajuste que foi feito aqui na prensa no equipamento do cliente. Então aqui, com o auxílio de um paquímetro, nós tiramos a medida BD, que seria o diâmetro do botão. No caso, a gente faz diversas variações e anota todos esses valores, que posteriormente serão repassados em uma tabela de pontos. Nessa tabela de pontos vem tudo identificado, qual que foi a matriz utilizada, qual que é a punção, qual que é o tipo de ferramenta, o extrator, que seria a parte ali que vai sobre o punção, para formar o ponto. Qual foi a força requerida, o diâmetro do botão, a medida G, enfim, todos os parâmetros necessários para o cliente estar ajustando justamente esse ponto no equipamento dele e posteriormente começar a sua produção. No nosso laboratório a gente faz testes tanto de cisalhamento quanto destacamento. No destacamento o ponto vai justamente nesse formato, onde o ponto é feito bem na ponta dele. E como são 2 chapas, elas são abertas com auxílio de uma morsa e posteriormente colocadas na máquina de tração para serem feitos os testes. Então aqui nós posicionamos o ponto, fazemos justamente a abertura aqui de ambos os lados. Feito isso, nós temos um corpo de prova já preparado para testes de destacamento.
Feita a preparação do nosso corpo de prova para destacamento, nós realizamos justamente aqui a fixação dele na nossa máquina de tração e também, conforme dito anteriormente, são tiradas as medidas, tanto a medida BD quanto a medida G, anotados. Feito esse processo aí, a gente parte justamente para o ensaio de tração, onde todos os ensaios de tração eles são fotografados e também filmados, para que o nosso cliente também tenha esse registro em mãos. No caso aqui, a gente só faz o acionamento do equipamento. Aí nós já temos o início no processo de teste de destacamento para este ponto. Bom, esse ponto aqui, como podem verificar, deu 39 kg de destacamento. Ou seja, sempre é importante a gente salientar também que isso vale para cada ponto. Ou seja, pode ser que o cliente realize mais de um ponto no seu produto, ou seja, essa resistência praticamente ela dobraria.